Olá, meus amigos, nós somos do Ministério Jesus Não Mente e hoje, pela graça de Deus, eu tenho uma palavra do Deus Todo-Poderoso, o nosso Criador dos céus e da terra, para abençoar a tua vida. E eu quero falar sobre a liberdade com que Cristo nos libertou. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 1, no versículo 1. Veja só o que está escrito. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Meus amigos, muitos de vocês distorcem os versículos que falam sobre a liberdade, achando que podem fazer o que quiserem. Mas não, estão enganados. A liberdade que é falada no versículo é a libertação do pecado. Antes nós éramos escravos do pecado e agora, através de Jesus, fomos libertos dessa escravidão. E Jesus nos adverte a não nos deixarmos mais nós se escravizar por esse mal, como está escrito em Romanos capítulo 6, no versículo 1 ao 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça de Deus se abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Romanos capítulo 6, versículo 1 ao 2. Meus queridos, nem todos, nem tampouco, meus irmãos, apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos, para lhe obedecer, vós servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Romanos capítulo 6, versículo 13 ao 16. Meus amigos, Jesus Cristo, Ele nos libertou do pecado para que todos nós pudéssemos viver em santidade e praticando a justiça. Ninguém que vive em pecado receberá salvação e é impossível ser 100% nesse estado mortal. No entanto, nós devemos lutar, meus irmãos e minhas irmãs, contra o pecado e nos esforçar para melhorarmos a cada dia. Muitos nem ao menos lutam contra as tentações e vivem acomodados com o pecado, achando que estão salvos, mas estão se enganando. Esses estão cevando suas almas para o abate no dia do juízo. Ouça, meu irmão e minha irmã, o alerta de Deus e volte-se para Jesus Cristo enquanto você pode. Enquanto você pode, meu irmão e minha irmã. Todos que estão em Cristo Jesus devem andar em novidade de vida, se despojando do velho homem que se corrompe e se vestindo do novo, que é formado segundo a imagem de Deus, como está em Romanos capítulo 6, no versículo 4 ao 6, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Romanos capítulo 6, versículo 4 ao 6. Renunciai à vida passada, despojai-vos ao homem velho corrompido pela concupiscência enganadora, renovai sem cessar o sentimento da vossa alma e revestir-vos do homem novo, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Romanos capítulo 4, versículo 22 ao 24.
Veja o que está escrito em Gálatas capítulo 5, versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Meu amigo e minha amiga, a partir de hoje comecem a viverem livres do pecado, não ceda às tentações. Sempre que elas vierem, orem em sua mente e aos poucos vocês começarão a sentir a presença do eterno Deus mais próxima de vocês. Viva em santidade e se santifiqueis mais e mais através da palavra de Deus, a palavra do Deus Todo-Poderoso, pois o eterno Deus disse: porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 16. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. João capítulo 17, no versículo 17. Meus irmãos e minhas irmãs, se essa mensagem, se esta palavra tocou o teu coração, peço que você compartilhe esse áudio para que outras pessoas ouçam a repreensão do Deus Todo-Poderoso e tenham a chance de ouvir a correção do Todo-Poderoso. Fique na paz, em nome de Cristo.